A liturgia do Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, é a primeira das celebrações da Semana Maior da nossa fé, que nós chamamos de Semana Santa, aonde celebramos e meditamos com toda a Igreja a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a celebração deste domingo, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, celebramos a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, dias antes da sua paixão. E a segunda parte, que é a celebração da Santa Missa propriamente dita, nos introduz em cheio no tema, na realidade da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante a primeira parte dessa celebração, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre se opôs a toda espécie de manifestação pública. Jesus não queria ser conhecido como o santo, como o milagreiro, como aquele que era capaz de atrair multidões por aquilo que ele fazia ou tinha a oferecer, mas a fala de Jesus, a mensagem, a postura de Jesus foi sempre a de que ele queria ser reconhecido como o Messias, como o Salvador, aquele enviado pelo Pai para salvar o povo. Jesus não quer fãs, Jesus não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Jesus não quer atrair, senão por outra coisa, a não ser a fé que é depositada nele, a fé que é depositada no Evangelho. Por isso era muito comum a gente ver no Evangelho, em diversas passagens, que Jesus sempre fugia quando as pessoas queriam proclamá-lo rei. Mas hoje, às vésperas de sua paixão, ele deixa-se conduzir em triunfo, porque era preciso que todas as profecias se cumprissem, inclusive esta, de que o Messias entraria à cidade santa, montado num jumentinho, sendo aclamado como aquele que é o bendito que vem em nome do Senhor. Só agora, dias antes de sofrer a paixão, dias antes de passar pela morte na cruz, Jesus aceita publicamente ser aclamado como Messias, porque morrendo na cruz, ele será de modo bem mais pleno o Messias, o Redentor, o Rei, o vencedor sobre a morte. Ele aceita ser reconhecido rei, mas rei de características diferentes e inconfundíveis. Jesus não é como os reis deste mundo, mas Jesus é um rei humilde e manso. Entra na cidade santa, montado no jumento, aceita as aclamações que estão lhe fazendo para que se cumpram as profecias. Mas Jesus só irá proclamar a sua realeza, só irá proclamar que é rei quando ele está diante dos tribunais, quando ele está diante de Pôncio Pilatos, e aceitará que seja posta esta inscrição de que ele é o rei dos judeus somente na sua cruz, aonde já padece pela salvação do mundo. A festiva entrada em Jerusalém, da qual nos recordava o primeiro evangelho dessa celebração, é a homenagem espontânea de um povo a Jesus. Jesus que entra ali para ser levado através da paixão e da morte para a plena manifestação da sua realização divina. Aquela multidão que estava em Jerusalém naquele dia, cheia de entusiasmo, não podia alcançar todo o alcance, não podiam captar todo o alcance do gesto de Jesus. Mas hoje, a Igreja, a comunidade dos fiéis, que hoje repete essa celebração, faz isso, sabendo qual é o seu profundo significado, manifestado nos cantos e na oração da Igreja neste dia,
que reconhece Jesus como o Rei de Israel, que reconhece Jesus como o filho de Davi, aquele que vem e vem em nome do Senhor, por isso é bendito. Hoje nós aclamamos o Senhor Jesus Cristo como Rei e Senhor, às vésperas de celebrarmos a sua paixão. Hoje nós celebramos a glória do mesmo Rei e Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, que é memorial da sua morte e também ressurreição, caminhando para a Páscoa, que é o ponto maior da nossa fé e onde nós entendemos tudo aquilo que está relativo à sua paixão e à sua morte. Por isso, a liturgia hoje nos convida a fixarmos o olhar na glória de Cristo, o nosso Rei, o Rei eterno. A liturgia quer nos preparar com a primeira destas celebrações da Semana Maior para que nós possamos compreender melhor o valor da paixão de Jesus, para que nós possamos entender que ela é o caminho necessário para a exaltação suprema que será a sua ressurreição. Portanto, não se trata de acompanhar Jesus no triunfo de uma hora, mas se trata de acompanhar Jesus até o Calvário. Se trata de contemplar a morte de Jesus na cruz. Se trata de inflamar o coração de esperança de que ele, ressuscitado, depois de experimentar a morte, triunfará sobre a realidade do pecado e a realidade da morte. É esse o sentimento da esposa da igreja quando abençoa os ramos dos filhos e filhas que a ela pertencem. A igreja pede a Deus que no povo cristão realize-se este rito externo com uma profunda devoção. A igreja nos lembra que, semelhante aos santos dos primeiros séculos, ao trazermos em nossas mãos também as palmas da vitória, nós triunfamos sobre o inimigo. Nós honramos o Senhor com toda a nossa alma e agradecemos a Ele pela sua misericordiosa obra de salvação. Trazemos os ramos nas mãos com este sinal de que nos aguarda uma vez mais os méritos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morre na cruz, mas essa morte é só uma aparência de derrota, porque é a vitória que Ele alcança para nós e da qual hoje nós tomamos parte nos sacramentos e na fé da Igreja. Não há modo mais belo de nós honrarmos a paixão do Senhor do que nos unirmos a ela, do que meditarmos nela, mergulharmos neste mistério, para triunfarmos com Jesus sobre o inimigo, sobre o pecado. Por isso trazemos esses ramos hoje nas mãos, mas queremos ter essa marca sobretudo em nosso coração e em nossa vida, na nossa caminhada enquanto cristãos. A segunda parte da celebração do Domingo de Ramos, que é a Eucaristia, como falava no início, é a parte que vai nos introduzir de cheio, de vez, no tema da paixão do Senhor. Cantávamos no início o Salmo: Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Depois ouvimos a profecia de Isaías e o Salmo de resposta, que no seu refrão trazia a fala de Jesus no ponto alto de sua dor na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? E a primeira leitura de Isaías e o Salmo de resposta dessa missa, que foram escritos cerca de 700 anos antes dos acontecimentos da paixão e morte do Senhor, antecipam para nós com detalhes e precisões impressionantes algumas particularidades daquilo que celebramos e reconhecemos como memorial da nossa fé, como motivo da nossa salvação.
Isaías falava a respeito do servo do Senhor. Na sexta-feira da paixão que se aproxima, ouviremos a profecia completa. Aquele homem que é marcado por Deus e sob o qual vira motivo de chacota, de desprezo, de rejeição de toda uma gente, simplesmente porque ele é fiel a Deus. E pela fidelidade que ele tem a Deus, ele suporta todo tipo de sofrimento, suporta a dor, suporta as feridas, suporta que lhe arranquem as barbas, oferece-lhe as faces para que seja ultrajado. A profecia dizia: aos que me feriram, apresentei o meu rosto, aqueles que me arrancavam a barba, não desviei dos ultrajes, dos escarros daqueles que me perseguiam. Por que tanta submissão? Porque Cristo, figurado pelo servo do Senhor, descrito pelo profeta Isaías 700 anos antes dos acontecimentos de sua paixão, é aquele que é o servo fiel, é aquele que é totalmente submisso à vontade do Pai. E com ele quer o sacrifício de si, para a salvação do gênero humano. Por isso o servo de Isaías também diz que o Senhor, meu Deus, abriu-me os ouvidos, eu não coloquei resistência, eu não me retirei. Aquele servo da profecia, bem como Cristo Jesus, sabe que por detrás de toda aquela perseguição, daquela dor, daquela cena que está culminando para a morte, Deus tem algum propósito. Assim como o servo de Isaías, Jesus também é arrastado aos tribunais. Jesus é pregado numa cruz, no alto do Monte Calvário. Sofre uma condenação romana, a pior de todas que existia naquela época. Ali é crucificado e faz-se ouvir e sentir o que cantávamos e meditávamos também no Salmo de resposta. Transpassaram-me as mãos, transpassaram-me os pés, eu posso contar todos os meus ossos. A tal estado chegou o Filho de Deus. E por mais que a gente medite sobre isso, por mais que a gente tente visualizar como se deram essas coisas, nós jamais chegaremos à proximidade do fato daquilo que foi. Mas hoje nós podemos e entendemos que Jesus passou por tudo isso pelo único motivo: amor. Amor para conosco. Amor primeiro para com o Pai, cuja glória Ele quer reparar com o seu sangue derramado na cruz. Amor para conosco, que não merecemos nem de longe essa salvação, mas Ele quis nos reconciliar com o Pai. Ele quis nos devolver o acesso que foi perdido por conta da nossa desobediência, por conta do nosso pecado. E é só um amor desconcertante, infinito, constrangedor como esse, pode nos explicar e ao mesmo tempo nos confrontar diante das humilhações do Filho de Deus, que nós reconhecemos como Senhor das nossas vidas. São Paulo dizia na segunda leitura da missa que nosso Senhor Jesus Cristo, embora sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus. Despojou-se de si mesmo, renunciou à sua divindade, aniquilou-se, assumindo na sua carne a condição de escravo. Na paixão, Jesus leva ao limite extremo a abnegação dos direitos de sua divindade. Jesus não só os oculta sob as aparências da natureza humana, mas a eles renuncia, até submeter-se ao suplício da cruz e ao expor-se aos insultos mais amargos. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar? Se ele é o Cristo, se ele é o Rei de Israel, que ele desça da cruz, para que nós vejamos e creiamos.
Ainda hoje, a gente esperando Jesus descer da cruz para poder crer e acreditar que Ele é o Filho de Deus. Quando a gente vê a paixão do Senhor na indiferença à fé e ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Deus virou motivo de piada. As coisas de Deus, a religião, virou motivo de chacota, virou motivo de perseguição. É uma nova forma de se dizer: Ele salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar, que Ele desça da cruz, se de fato Ele é o Filho de Deus, para que nós vejamos e creiamos. E aqui, no mistério da paixão do Senhor, que é atualizada nas situações tão desconcertantes desse mundo que nós vivemos, a Igreja tem o papel de manter viva a sua paixão. A Igreja tem o papel de fazer valer aquilo que está por detrás da morte de Jesus, que é a salvação da humanidade. Enquanto o mundo rema na direção de um buraco onde não existe Deus, nós continuamos levantando nossas palmas e dizendo: nós somos um povo de fé que segue o Cristo, que crê na paixão e que quer anunciar ao mundo que Ele vive, Ele reina. E apesar de tantas adversidades que nós podemos enfrentar como família humana, Ele tem cuidado de nós, Ele tem observado a nossa dor e a nossa aflição, porque ainda existe um povo que é muito fiel a Ele e sabe viver os valores da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Hoje nós olhamos a paixão de Cristo em toda a sua crua realidade. Hoje nós conformamos a paixão de Cristo a essa angústia que a humanidade vive com essa pandemia do coronavírus e queremos estar unidos à paixão de Cristo na dor de tanta gente que tem perdido sua vida, que tem sofrido de alguma forma, direto ou indiretamente, com os efeitos dessa pandemia. Mas nós não queremos nos esquecer de forma alguma de que Ele é o verdadeiro Deus, de que Ele é o verdadeiro homem e, como tal, verdadeiro homem, sofreu. Se alguém entende a dor e o sofrimento pela qual a humanidade está passando há mais de um ano, este alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa olhar para a cruz e prestar atenção nisso, porque o sofrimento dele foi para dar sentido ao nosso sofrimento. Quando ele aniquila na sua humanidade, dilacerada todo o sinal da divindade, Jesus fez-se irmão nosso, até participar conosco da nossa morte. E antes de participar conosco da nossa morte, participar conosco também do nosso sofrimento, para que nós possamos participar da natureza divina. Nos inúmeros testemunhos que a gente tem ouvido, partilhado, meditado nesse tempo de pandemia, sobretudo daqueles que tiveram em vida uma fé viva em Deus, infelizmente tiveram a sua vida ceifada pelo coronavírus, a gente vê esse traço, muitas vezes, da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente sabe que ninguém foi criado para ser semente. Talvez não imaginássemos nunca, na história de vida que cada um de nós trilhamos até aqui, que nós passaríamos por um momento tão difícil e tão delicado. Mas existe gente que morreu herói da fé, quando compreendeu que, embora a enfermidade não seja diretamente vontade de Deus, mas às vezes Ele permite para que nós o santifiquemos, que até naqueles momentos extremos, Deus estava presente, a esperança estava presente.
porque nós somos criados para a vida eterna e lá nós chegaremos de alguma forma. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando a gente une a nossa vida, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa morte, a sua paixão, a sua morte, não vai ser a pandemia que vai nos amedrontar, porque nós saberemos que o final da nossa carreira é justamente aquele que nós chamamos eternidade junto do Cristo. Por isso ele morreu a nossa morte, para nos dar acesso definitivo e completo ao coração do Pai. Por isso, nós participamos da sua natureza divina. Por isso, nós entendemos, quando ouvimos homens e mulheres, praticamente no seu leito de morte, ou dias antes de vir a falecer em decorrência à pandemia, dizerem com total fé: a minha vida está nas mãos de Deus, e Ele faça dela aquilo que Ele quiser. Ou como um testemunho que eu vi essa semana, em que a senhora dizia: não se preocupa, se for a hora que Deus está me chamando, eu vou com fé, eu vou com alegria, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Por nós, o Cristo se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É por este nome que nós somos salvos. É por este mistério do máximo aniquilamento de alguém que provém a máxima exaltação. Jesus Cristo não ficou preso na cruz. Jesus Cristo não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele foi constituído Senhor de toda a humanidade. E ele exerce essa soberania. E por este mistério que nós começamos a celebrar hoje, ele nos reconcilia novamente com Deus. Ele nos resgata do pecado. Ele nos comunica a vida divina. Ele nos ensina o valor do sofrimento. Ele nos lembra: aqui somos apenas peregrinos. E um dia nós estaremos de novo com Ele na casa eterna que Ele tem nos preparado. Enquanto esse dia não chega, nós seguimos celebrando estes mistérios da nossa fé, na firme esperança de que sobre nós também se renovarão os méritos da paixão do Senhor, de sua morte e gloriosa ressurreição. Que Deus nos conceda viver mais essa Semana Santa com uma abertura de coração tamanha e generosa, a ponto dele renovar a nossa fé, a nossa vida, a ponto dele transformar aquilo que nós somos e temos. E que nós sejamos muito agradecidos, porque embora não merecêssemos, o Pai olhou para nós e nos deu seu Filho. No sangue de Jesus, nós somos curados, nós somos salvos, nós somos resgatados. E uma vez resgatados, somos colocados nesse lugar de honra e distinção, que é o dos filhos e filhas de Deus. Que a gente possa viver com muita seriedade isso. Que a gente possa viver com compromisso encarnado na vida. Sobretudo quando nós temos a clara opção de seguirmos a Deus ou renunciarmos o seu amor por nós, quando nós consentimos a realidade do pecado ou outras realidades que nos afastam de Deus. E que o Cristo obediente até a morte e morte de cruz nos ensine a sermos obedientes também à vontade do Pai em tudo o que diz respeito na nossa vida, na nossa existência. Amém.